Fala pessoal, eu sou o Roberto. Fala galera, eu sou o Carlos. E eu sou a Mari. Olha, tá muito estranho agora esse rolê, por causa que é a terceira vez que a gente tá tentando gravar. Então, assim, mas é uma coisa muito legal, porque hoje nós estamos com a presença ilustre da nossa barra editora, barra que faz tudo Barra e palpiteira. barra minha namorada. Então, seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Mari, Muito obrigada. por estar nesse rolê de hoje. Ok. E hoje a gente vai falar sobre satisfação. E eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas para que vocês começassem a falar sobre satisfação. E foi bem interessante, teve algumas participações. E por favor, participem lá no Instagram que a gente vai trazer perguntas de lá pra cá, sempre, tá bom? Então assim, comecem a participar, estejam com a gente, sabe? Porque a gente vai estar com vocês também. E a gente vai... Nós prometemos que nós vamos estar mais perto de vocês. Amém? Então, Amém. nós vamos começar a falar de satisfação. E eu queria falar assim, a satisfação ela tem vários parâmetros, ela tem várias formas de se descrever. Então nós vamos aqui dar nossa opinião e nós vamos aqui dar situações da nossa convivência, do nosso conhecimento, do que a gente vai fazer, do que a gente faz da nossa vida. Por exemplo, eu vou começar comigo. Há um tempo atrás eu recebi um convite para ir fazer algumas coisas. E de repente, cara, eu percebi que eu estava muito influenciado a ir naquele lugar para ter uma satisfação. Na real, era para eu ir num canal de televisão e eu fiquei muito alegre por causa que eu queria reconhecimento. Porque assim, eu tô numa fase de querer lançar uma música, de querer fazer algum, sabe assim, trazer aquela música para as pessoas, e eu ia tocar para uma cantora, e eu falei, nossa, é uma oportunidade gigantesca para conversar e para estar com a menina e assim, para conseguir views, para conseguir as coisas. E por causa de uma pergunta, eu entendi que não era para fazer, sabe? Por causa que isso era a minha satisfação. Era o meu querer ser. Entende? Não era o querer ser do pai. Estar como pai. Entende? E é muito interessante porque todo mundo já viveu isso. Porque eu sou músico e já tive reconhecimento. Esse reconhecimento deu muita felicidade muito tempo. Por muito tempo. Mas, muitas vezes, eu também não tive reconhecimento. E as pessoas me deixaram felizes também. Sabe? Tendo felicidade. E, Carlos, a gente colocou lá no Instagram uma caixinha de perguntas, né? Mas que a gente falou pra vocês. O que te traz satisfação? Ok? Então, o que traz satisfação pra nós? Traz satisfação para mim, para você. E eu queria fazer uma pergunta. A primeira pergunta que surgiu assim no Instagram foi: ouvir realizações de outras pessoas. Então, isso pra mim é uma das formas mais puras de satisfação, né? Quando você está feliz com aquilo que é a conquista do outro. Que muitas vezes a gente acha, vamos estar felizes, satisfeitos com aquilo que a gente quer. Tipo, eu quero uma promoção no emprego. Ok. E daí eu consigo, eu acho que eu vou estar feliz agora. Nossa, eu vou ganhar mais dinheiro, fui promovido. Daí de repente acabou, sabe? Tipo, você se acostumou com isso. Mas quando você vê a vitória de uma pessoa, sabe? A conquista de alguém, isso pra mim é uma felicidade realmente verdadeira, porque você não tá feliz com algo que é seu. Você tá realmente... É um amor, sabe? Porque é a conquista de outra pessoa. E é isso. Tipo, é você estar realmente feliz por algo que não vai trazer nada de mudança na sua vida, sabe?
Uma coisa que assim, a gente já pode entrar na outra pergunta, que é realizar sonhos. E uma coisa que eu acho que eu e a Mari a gente vive muito, porque eu vejo muitos amigos nossos tendo os sonhos sendo realizados. Ou seja, quando se trata de casal, né? Sim, também. Além de casal, o pessoal também. E assim, cara, eu fico muito feliz por meus amigos. E eu não sinto a famosa inveja, sabe? Eu só sinto feliz e realizado por aquela pessoa, entende? E eu vou ficar muito feliz, ela vai olhar pra mim e falar assim: consegui! Eu, uau, que legal, cara! É isso mesmo! Pode ser que uma coisa que eu queira muito, mas eu vou falar assim: cara, você conseguiu, brother! Isso quer dizer que eu também posso conseguir, sabe? É uma chave que a gente vê nisso, perdão te cortar, Suave. mas é o contentamento, né? Algo que eu já tava querendo comentar. Porque às vezes a gente acha que a nossa satisfação vai estar em algo no futuro, sabe? Tipo, vamos pegar um exemplo. Eu quero comprar um carro, eu não tenho carro e eu quero ter um carro, ia facilitar minha vida, eu ia poder ir para a igreja sem ter problemas com chuva. E eu acho que eu vou estar satisfeito quando eu tiver um carro. Mas daí eu consigo um carro. De repente, ok, eu tô super feliz. Nossa, eu tenho um carro, daqui a pouco... Ok, é só um carro. Isso você se acostuma. Então não chega a ser um estado de plena satisfação. Mas aí que tal de você não sentir a inveja quando você vê a conquista de alguém. Porque você tá satisfeito com a sua situação. Você tá contente. Você tem o real contentamento daquilo que Deus fez na sua vida. Então, ok, eu não tenho um carro. Meu amigo conseguiu um carro, uau, tô super feliz por ele. Mas eu não tenho. O que tem? Uma hora eu vou ter. Uma hora Deus vai me dar condições, mas não é pra eu ter agora, e tá tudo bem. Eu tenho tudo que eu preciso e nada mais. Então, é basicamente isso. Contentamento nos dá uma satisfação real, né? Sim. É porque eu tava aqui pensando, vendo os meninos falarem, e eu percebi que se você for parar pra pensar, não vou generalizar, mas assim, nos exemplos que foi dado aqui, é um sentimento muito natural. Não é uma coisa de... Sabe quando você tá triste? Fala, não, você tem que ficar feliz por isso. Mas a felicidade, ela tem que ser natural. Você tem que reconhecer aquilo que você tem. Você tem que reconhecer a sua situação. E a felicidade, ela vem natural. Eu não sei, eu nunca consegui. Eu sei disfarçar muito bem quando eu tô triste, mas não quer dizer que eu fico feliz. E o exemplo do Carlinhos, e também eu acho que o do Roberto pode entrar nisso, é o fato do amor, né? Quando você tem um amor pelo seu amigo, você não vai sentir inveja. Porque o amor, ele é predominante. O amor não tem espaço para sentimentos ruins. Sim. E o Carlinhos mesmo falou que esse sentimento de amor faz a gente ficar feliz pelas outras pessoas. E eu acho isso muito interessante. Então, assim, o amor é um dos principais mandamentos do Senhor, né? A gente ama Ele e a gente ama o próximo, né? Nessa sequência. Sim. E nisso vem todos os sentimentos bons. Então, assim, nossa, não estamos falando só de felicidade. A gente está falando de um sentimento natural que ele vem através do amor que a gente sente pelas outras pessoas. E um outro ponto também que eu acho que é interessante falar sobre é quando a gente se sente feliz por nós. Porque, né, beleza, a gente, fico feliz pelo meu amigo, amo ele, sei que ele tá realizado, caraca, muito legal. Mas quando se trata de nós, a gente que é cristão, a gente sabe que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Eu acho que é uma satisfação que Ele traz pra gente. Na verdade, se você for pensar, a felicidade é um sentimento natural. Eu acho que a satisfação própria também é. Quando a gente faz pra Deus, pro reino. Ele mostra pra gente, tipo, cara, era isso que eu queria que você fizesse. E é isso que você fez. E você se sente satisfeito, você se sente feliz. E uma coisa que, não sei se é necessário falar isso, mas qualquer coisa eu corto, é sobre... Quando eu penso assim, eu penso muito em comida, né? Mas tudo bem. E quando você fala assim, eu estou satisfeito, você se sente cheio, porque você comeu, assim, sabe? Satisfeito de comer. E é muito engraçado que a felicidade, a satisfação de ver as outras pessoas, traz um sentimento, parece que físico, e eu acho que é sim o agir do Espírito Santo, né? Vocês concordam, meninos?
Eu concordo e muito, eu bato muito no ponto, assim, o amor, cara. Eu bato muito no amor, sabe por quê? Bato muito no amor. Eu bato muito no amor. Cuidado, por causa que, Arão. assim, cara, tem um amigo meu chamado Gibi. E, brother, eu vejo ele muito alegre. Eu já vi ele muito triste também, tá? Mas, assim, quando ele foi comprar o primeiro carro dele, cara, ele olhou pra mim e falou assim: mano, vamos comigo? Eu olhei pra ele: mano, claro! Por que não, velho? Você é louco? E a gente foi na aventura. A gente pegou um ônibus, né? Foi pra Londrina. E a gente chegou no lugar. Daí falou assim: nossa, a gente tem que ir lá pra longe, lá pra Genópolis, lá, sabe assim, bem longe, bem longe. E assim, a gente tinha que tudo ir de ônibus ou de a pé, percorrer um caminho e tal. E cara, é muito louco, por causa que a gente viveu um rolê assim incrível e que depois ele comprou um carro, sacou? E assim, ele falou assim: uau, mano, dá pra gente sair junto agora, dá pra gente fazer as coisas tudo junto, olha que massa, olha que genial. Eu falei: uau, mano, que incrível. E assim, ver a felicidade dele é a mesma coisa que eu tô amando que ele está amando também, sabe? E assim, é uma coisa que o Gibi é muito temente ao Senhor, muito servo, e acredito que tudo que ele fez foi por causa do Senhor. Uma chave é que é comemorar as pequenas coisas até as grandes, né? Tipo, a gente comentou até sobre comida. A gente liga a satisfação muito com prazer. Tipo, vamos dar um exemplo, eu amo doce. Eu posso comer um bolo com uma camada grossa de cobertura e, nossa, vou achar que eu vou estar satisfeito. Mas às vezes ele só me deu prazer, sabe? Ele não satisfazeu a minha fome, não trouxe uma satisfação real, mas ele me deu prazer. A gente liga muito isso, tipo, eu posso falar que eu quero ter algo e isso vai me trazer satisfação, mas porque vai me deixar feliz, mas é um sentimento que vai acabar. Entende? Tipo, uma hora passa. Então, a satisfação ela é muito mais um estado de espírito, sabe? Eu tô aqui feliz por cada mínima coisa que tá acontecendo. Eu consegui comprar comida para minha família, eu consegui dar condições para minha família comer. Isso é uma alegria, isso é uma coisa que vai me trazer satisfação, que eu posso comemorar, porque as pessoas que eu amo estão bem. A gente tem o que precisamos, sabe? A satisfação eu vejo ela bastante ligada a isso, é um estado de gratidão, de certa forma, sabe? Exato. E é muito importante isso, sério. Porque assim, o que eu penso e o que eu vejo muito e uma coisa pessoal minha que eu vou abrir assim, eu tava falando pra Mari que eu tô muito insatisfeito. Daí eu falei assim: eu tô muito satisfeito com a minha casa, sabe? Porque eu vejo que minha casa não para limpa, eu vejo que minha casa não... Eu não tenho, sabe, tempo pra cuidar da minha casa, eu me sinto insatisfeito. E pelo fato que eu ainda tô comprando meus móveis, ainda tô fazendo as minhas coisas, eu não tô me sentindo satisfeito. Mas assim, a Mari sempre me lembra de: cara, agradeça ao Senhor e fique feliz porque você tem uma casa, você está morando numa casa. E assim, é uma coisa que eu tenho aprendido, sabe? Mas assim, mesmo assim eu tenho ainda essa insatisfação de estar naquele lugar daquele jeito, sacou? Porque eu quero pintar a casa. Ainda não consegui pintar. Eu quero comprar roupa de cama nova, mas ainda não consegui fazer. Eu quero, por exemplo, também comprar um guarda-roupa. Não consigo ainda. Mas eu sei que daqui a um tempo eu vou conseguir. E daqui a um tempo o Senhor vai me trazer a satisfação dele. Sabe? E é muito interessante a gente ter a satisfação do Senhor. Sabe? E por causa que me bate muito na minha cara essa coisa de satisfação do Senhor na real. Porque a gente estava conversando aqui
E, mano, quando eu subo em cima do púlpito pra fazer alguma coisa, eu não tô pra satisfazer minha carne, sabe? Eu estou ali pra satisfazer o Espírito do Senhor. Eu estou ali pra agradar ao Senhor, pra dar louvores a Ele, não pra fazer o meu melhor para as pessoas, sabe? A gente tá conversando aqui sobre performance de palco e tal. E Porque pode você falar. é músico, né? Sim. Mas quando você tá no púlpito, você é só o filho de Deus que tá ali levando a adoração pra ele. Sim, eu falo muito pra Mari, eu falo muito pra ela observar como que eu toco. O porquê, assim, por causa que é muito interessante. Eu acho que é legal você falar, por causa que você tem um olhar de longe, sabe? Pra você ver como que, pra gente entender como que é. Não, é que assim, o Roberto, ele, quando ele tá no vocal e no tocando violão, ele normalmente faz a ministração. E aí ele tá mais, eu não sei se ele tá mais entrosado, que tá ali no meio, mas é diferente de quando ele tá na bateria, que é dentro do aquário, que ele tem que atentar ao que as pessoas estão fazendo. E não por ser numa posição diferente, mas só porque é ele. Na bateria ele é mais técnico. Então, é diferente. E por quê? Não sei, mas é nítido. Acho que o Carlinhos deu um outro exemplo de às vezes está assim no espírito, mas de forma diferente também, né? Sim. Sim, tipo, eu já vi vezes assim, ele ministrando na minha igreja, aqui também, que a gente tá na igreja deles, né? É bom explicar esse fator. Que ele tava assim, fazendo um louvor, tava totalmente no espírito, a galera tava fluindo junto, mas o louvor tava calmo. Tipo, era uma paz, era uma tranquilidade no ministrar dele. E outras vezes que tava naquele no espírito que a gente espera muitas vezes, né? Que as pessoas muitas vezes ligam louvor àquilo, de você tá, tipo, louco, animado, empolgadaço com a música que tá cantando, entregar tudo de si, sabe? E eu já vi os dois, e os dois era Deus fluindo através dele, sabe? Agora, se tipo, ele fosse ficar parado naquela de não, toda vez que eu for ministrar, tem que ser uma chapação sem fim, e queimando, e as pessoas... E só assim eu vou ficar satisfeito. Que é uma coisa que eu percebo muito que a gente dá uma pecada no espiritual, é que se a gente não viu aquilo, de repente não aconteceu, não foi bom. Se a gente não viu o resultado daquilo, por exemplo, sei lá, quando a gente quer, num grupo de amigos, a gente quer levar uma pessoa pra igreja, e aquela pessoa não foi pra igreja, mas aí, sem perceber, uma outra pessoa foi edificada dentro do grupo. A gente tem eu digo eu, né, mas eu conheço pessoas que também são assim. A gente tem um objetivo nosso, que é aquilo, e se não for aquilo, a gente não vai ficar satisfeito. Sim. E muitas das vezes, porque eu tenho um problema de subentender o que o Senhor quer. Então, se Ele quer que eu faça isso, é porque é pra chegar naquela pessoa. Ou é pra fazer tal coisa. Mas Ele só falou que é pra eu fazer aquele primeiro passo. E... é só isso que eu acho que eu tenho que falar. Uma coisa é engraçada, assim, por causa que eu tava conversando com a pastora, sabe? E a gente tava falando sobre adoração. A pastora já pregou sobre adoração, sobre ministros de louvores, o que os ministros de louvores eles precisam, certo? Então, assim, meu coração é muito voltado à servidão. Deixa eu dar um ponto. Sim. A pastora, eu descobri que ela ficou 10 anos no Ministério de Louvor. Sim. Então é uma coisa que ela fala com Propriedade. Experiência, estudo. E assim, é muito interessante, por causa que eu conversando com a pastora, a gente falando a respeito de adoração. E é muito importante a adoração. E assim, muitos dos ministros de louvores, eles não levam tão a sério o espiritual, eles levam muito a sério a performance. Que eu falo, a performance é a produção, como você vai se comportar em cima do púlpito, como que as luzes estão posicionadas a você, como que a gente consegue falar, como que a gente consegue atrair as pessoas, porque tem tudo uma parte de trazer as pessoas para perto, sabe? Porque basicamente, se a gente for entrar no satisfação,
basicamente, quando a pessoa tá focada na performance, é a satisfação própria, a satisfação dela. Quando a gente tá focada no espiritual, é a satisfação do Senhor, né? Sim. E algo que a gente vê nisso é meio que uma idolatria, né? Quando você idolatra o próprio eu, a satisfação de pessoas verem aquilo que você faz bem. Mas quando o foco tá em Deus, é uma satisfação plena. Porque você tá fazendo o que é necessário. O Roberto deu um exemplo perfeito. Muitas vezes ele teve reconhecimento por estar no louvor, por ser músico. Mas outras vezes ele não teve, mas ele estava satisfeito. Por quê? Porque ele estava fazendo certo. Ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Sim. Isso trouxe uma satisfação. Até lembrei de um exemplo, fugindo um pouco da música, mas a gente já volta qualquer coisa. É um cara que eu sigo, o Elias Moura. Ele é um missionário do Dunamis, que ele sonhava assim, o plano de vida dele ele ia se formar em engenharia química, eu acho. Daí ele ia trabalhar na Petrobras, era isso que ele tinha na cabeça. Isso ia dar muito dinheiro para ele poder viajar o mundo. Mas não era isso que Deus tinha para ele. De repente, eu não lembro se ele chegou a fazer faculdade ou não, mas chegou uma hora que Deus fez ele parar com esse plano, mas ele começou a viver como missionário. E o momento que ele se sentiu assim satisfeito na vida dele era o momento que ele estava na Grécia, se eu não me engano, num campo de refugiados e tinha muita gente lá. O lugar era praticamente superlotado. Ele tinha espaço para uma certa quantidade de pessoas e tinha muito mais. E ele estava lavando um banheiro. Como o lugar tinha muita gente, vocês já imaginam que o banheiro estava sujinho, né? E ele ainda não estava nem assim como o missionário que ele é hoje. Mas aquele momento foi que ele olhou, nossa, eu estou vivendo aquilo que Deus tinha para mim. Então ele estava satisfeito por estar lavando um banheiro em outro país. Justamente porque Deus não queria que ele fosse o engenheiro que ia ganhar dinheiro e viajar o mundo, mas era que ele deveria ser o cara que ia viajar o mundo pregando o evangelho. Sim. E era isso que trouxe uma real satisfação para ele, sabe? Sim. E com certeza ele nunca pensou nisso. Então não é nenhuma coisa que ele se conformou que ele ia ter que ficar satisfeito. Não. E porque eu tava pensando aqui que tem pontos negativos da gente olhar muito pra nós mesmos. Porque é aquilo que eu falei, da gente esperar muito um objetivo. De subir. Minha mania de querer entender qual é o propósito do Senhor quando ele só me mostrou o primeiro passo. Porque muitas vezes eu me frustro. Quando eu tô frustrada, eu não tô satisfeita com uma coisa porque eu creio que é meio que o oposto, né? A satisfação e a frustração. E também tem o lance que o Roberto falou de a gente ficar satisfeito sim, mas com uma coisa que, não tem nada a ver. Então eu acho que a gente tem que se atentar em relação a isso, porque existem várias vertentes, vários pontos. Então tem a gente ser satisfeito em Cristo, a gente não pensar na satisfação por uma frustração, por uma expectativa que a gente criou. De certa forma a gente ouviu o Senhor, mas a gente foi precipitado, isso eu falo por mim. E também tem aquilo de extremamente carnal. Então eu achei interessante porque a gente veio num ponto da felicidade, que pra mim é um sentimento que só tem coisas boas. E a satisfação, a felicidade, a alegria, o contentamento é tudo meio que as mesmas coisas, né? Tudo se ligam entre si. E a gente tirar tantos pontos, assim, pensar, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Uma coisa é porque assim, cara, negócio seguinte, eu fico muito pensando nisso, cara, por causa que quando eu tô no louvor, é muito louco. Porque, ainda voltando à adoração, por causa que é uma coisa que eu vivo, então não tem como eu não falar sobre isso. Cara, o Senhor fala muito comigo sobre adoração. E quando eu tô na igreja, também fora da igreja também sou assim, mas eu gosto de sentir a presença do Espírito. Eu gosto de ser tocado por Ele, ser achado nele. Para que quando eu vá fazer alguma coisa para Ele, eu possa não mostrar o caminho para as pessoas, mas falar assim, gente, eu sou achado no Pai, e você também pode ser achado nele. Já é algo a ser satisfeito, né? A se alegrar.
E a felicidade vem a partir disso. Porque o Senhor está no meio daquelas pessoas. Entende? E hoje a gente com essa loucura de live, só live, só live. E assim, cara, é muito difícil. Mas o Senhor tem ministrado no meu coração que é para que eu faça a mesma coisa que eu faço dentro da igreja. Sabe? Ontem tive uma live no sexta, lá da EPI, na igreja do Carlinhos. E foi muito interessante, por causa que eu senti muito a presença do Senhor. E assim, eu toco muito mais sozinho, por causa que a minha vibe de tocar é totalmente diferente de todo mundo. Então eu acabo ficando sozinho de vez em quando. Mas assim, cara, é muito louco, muito impressionante o que o Senhor faz. Porque são determinadas coisas, ele muda na nossa vida e muda direções, cara. E ali eu tava ali naquele momento e do nada eu tava super de boas, dando risada, brincando. Começou o louvor, cara. Comecei a louvar e comecei a tremer. E assim, me veio uma tremedeira, assim, bizarra. Porque assim, cara, é muito louco, porque a gente sente isso muito. Mas eu falei, pai, por que eu tô tremendo tanto assim? Sabe? Daí o Senhor me veio trazer coisas na lembrança, sabe? Eu falei, cara, lembra quando você aceitou Jesus? Na real, não é nem aceitar Jesus. Quando você foi curado de uma depressão. Por causa de uma live. Daí eu falei, caraca, Deus. Você lembra, cara, que você teve tantas coisas, tantas experiências com o Senhor através de uma live. E hoje, de novo, cara, a gente veio relembrar isso por causa que o Gibi veio falar pra mim, falou assim, mano, lembra quando eu tava assistindo a live com você e você levou uma palavra de conhecimento e tal? Que loucura, cara! E é isso que a gente... E assim, a felicidade de um do outro, que trouxe a satisfação. Que o Senhor, Ele abraçou a gente e nos trouxe como um filho, unigênito dele também, sabe? E nos trouxe a satisfação dele. Então, a satisfação do Senhor, para mim na adoração, é deixar que Ele tome o lugar dele. Então, toda vez que eu vou fazer uma ministração, eu falo, Pai, toma este lugar. Esse lugar não é meu, o palco não é meu, o púlpito não é meu. O Senhor tem liberdade de estar aqui. O Senhor tem liberdade de estar no nosso meio. Então faça algo novo. E eu aprendi isso, sabe assim, com o Senhor falando sobre muitos temas comigo. Até que num tema de um ano que eu tive, que era nada mais importa, só a tua presença me satisfaz, foi muito marcante para mim essa época, por causa que eu passei por coisas loucas espiritualmente e também na minha vida pessoal, e eu acabei assim vivendo intensamente ele. E para fechar com chave de ouro, o que é a satisfação para vocês no Senhor? Porque cada um tem uma satisfação diferente. E é muito importante, por causa que eu tenho uma visão de músico, eu falo muito sobre isso. O seu caminhar no reino com o ministério de louvor, né? Sim. E assim, cada um aqui tem uma liderança, cada um aqui tem um jeito de lidar com as coisas. E, por exemplo, a Mari, ela é líder de comunicação na nossa igreja. O Carlinhos, ele é líder da Palavra na Rede, de um Instagram que fala sobre a Bíblia e também faz devocionais. Mas, além disso, o Carlinhos, ele tem um projeto meio missionário aí, né, cara? Também, entendeu? Online, né? Tipo, uma célula online, que é realmente algo que Deus fez a quarentena pra mim fluir de uma maneira incrível. E o mais louco é que muitas daquelas pessoas você não conhece pessoalmente, né? Uhum, sim. Exatamente, é o que eu vejo, já dá até pra pegar na satisfação. Eu tô fazendo algo online que mudou a minha vida, que tocou a vida de outras pessoas. E Deus não se limitou a nada, sabe? Ele não se limitou ao espaço físico.
E estar lá me trouxe uma satisfação na quarentena, num momento assim que eu tava meio que capengando assim na fé, tipo, não na fé em si, mas minha relação com Deus. Eu tava começando a ir pra inconstância por problemas de ficar trancado em casa, sem contato com a galera de fora, sabe? Eu acabei dando uma boa afastada das pessoas que eu tinha por perto. Acho que o Roberto é a única exceção, assim, que o único amigo que não chegou a afastar de vez de mim na quarentena. Mas... Porque eu encho o saco de você também, né? Meu Deus do céu. Tipo, e não por problema das pessoas, mas por causa do clima que a gente estava tendo mesmo. Correria com faculdade, a maioria dos meus amigos continuaram trabalhando. E a gente não ia mais pra igreja, só aqueles que estavam lá cuidando da live. Então chegou uma hora que eu fiquei assim naquele ambiente isolado. De repente Deus colocou pessoas na minha vida pra fazer isso e a gente via o Espírito fluindo no meio disso, sabe? E isso trouxe uma real satisfação, porque a gente estava no centro da vontade de Deus, que já é o que a gente comentou várias vezes. Sim. E é exatamente isso que a gente vê, não é sobre... Nossa, a gente tinha uma meta assim, e a gente quer alcançar muita gente. Pensando assim, 100 pessoas na chamada, a gente nunca chegou nem a 60. E as 30 pessoas que estão lá com a gente é o que nos traz alegria. Sim. Porque não é sobre, nossa, eu faço um negócio que alcança milhares de pessoas. Mas sim de, eu toco uma vida. Eu tava até falando com o Roberto sobre o Entre Amigos, né? A gente olha assim, quantas visualizações a gente tem? 9, 10, por aí. Chegou em algum outro lugar além daqui? Chegou, que massa. Mas não é sobre onde chegou, sobre quantas pessoas vêm. Sim. Mas as vidas que foram tocadas. A gente pode estar alcançando só 10 pessoas aqui, mas são 10 pessoas que podem estar sendo tocadas pelo Espírito através da nossa vida, que isso pode levar elas a alcançarem mais pessoas. Sim. Isso multiplica a ação do reino, sabe? Então, se a gente está fazendo isso daqui, a gente está tendo esse trabalho de gravar podcast, a Mari tendo todo o trabalho de editar pra gente, de dar ideias pra gente, se isso alcançar uma pessoa, se isso edificar uma pessoa e mudar a vida dessa pessoa, valeu a pena, porque a gente fez aquilo que Deus queria que a gente fizesse. E por saber disso é o que traz satisfação, sabe? Caraca. Cara, dá um abraço, velho. Profundo. Depois eu vou te dar um abraço. Não, coronavírus. Não pode, quarentena. Abraço virtual. Abraço virtual, vai. Então, vai, meu amor. Tá, pra finalizar. Acho que vou ser breve. Mentira, eu falo demais, mas tudo bem. Eu tenho um problema de... A minha autoestima dá-se pela minha insegurança. E não é nada físico. Eu tenho muita insegurança do que eu faço. Então, eu sempre vou perguntar pra alguém: será que isso tá bom? O que você acha? E nunca foi pra tipo, eu sei que tá bom, eu quero só ouvir um elogio. Não, pelo contrário, porque eu sempre tive muito medo porque eu prefiro me envergonhar, entre aspas, me envergonhar com uma pessoa me dando uma opinião, me ajudando, do que fazer achando que tá bom e não tá bom. E às vezes é muita viagem na minha cabeça, porque às vezes nem tá tão ruim. Às vezes não é nada demais, é só pegar uma água, tipo, tá bom essa quantidade de água. Umas coisas assim que eu fico muito insegura real. E uma coisa que eu vejo em algumas pessoas é que, tipo, meu Deus, mas tudo é o Senhor, tudo não sei o que, tudo é do Senhor, tipo, como assim? Pequenas coisas tipo, da sua faculdade, coisas disso, daquilo, você entregar pro Senhor, mas eu me sinto muito bem, muito feliz em saber que é Ele, e não é eu. Que a minha insegurança, ela some quando se trata quando eu sei, eu reconheço que quem tá na liderança daquilo, quem tá principalmente naquilo, é o Senhor. Isso me deixa muito satisfeita, porque tira essa minha insegurança, que é um problema que eu tenho, e ainda me traz uma sensação de pertencimento. Sim. Eu acho que os sentimentos que o Senhor traz pra mim, eles me deixam satisfeitos. E nem é algo é algo muito natural, como eu disse, porque eu bato muito nessa tecla, o Robertinho também, sobre coisas que vêm natural. Sobre a gente não ter que mendigar sentimentos, ou eu vou na igreja fazer isso, não queria, mas eu vou só porque, né,
pra Deus ficar feliz. Tipo, não, cara, Um não dia a é gente isso. vai É comentar. além disso. Sim. É além disso. Então isso me deixa muito, muito satisfeita. Porque não parece que é eu fazendo pra ele. Parece que é tipo. Parece que é meio uma responsabilidade minha. Não parece que, nossa, eu vou ter que parar minha vida pra fazer isso. Parece que a minha vida é isso. Minha vida é isso. É o que eu vejo nisso, é porque a gente foi salvo, ele nos ama. Ele não vai amar a gente mais se a gente fizer algo. Sim. Mas é porque ele nos ama a gente vai fazer isso. E isso nos traz satisfação. Porque a gente está focado realmente nisso. Se ele me amou, eu vou viver pra ele, sabe? Sim. Então, esse é o centro de tudo. E um dia nós vamos contar a nossa história de ser natural. Que isso é nosso relacionamento? Do nosso relacionamento. Esse tema é legal, a gente tem um solteiro e um casal. Duas Vai ser perspectivas. bem engraçado em tudo que aconteceu com a gente. E acho que já contei algumas vezes, mas é bom fazer uma ressalva a respeito e mostrar os dois lados. Sim. Que é muito importante a gente ter essa naturalidade no Senhor. Então aguarde. Então Aguarde esse aguarde, episódio. a gente vai fazer alguma coisa a respeito. Mas então é isso, gente. Fique com Deus. Um abraço. E a gente vai fazer bastante coisa, sabe? Ainda. Siga no nosso YouTube. Vai lá dar um like. Compartilha também no YouTube. Seja nosso seguidor. É inscrito, Lele. Seja nosso seguidor em todos os lugares. Instagram, Spotify. Mas principalmente siga Jesus. Primeiramente, a gente tá aqui, mas por meio de Jesus. Siga Jesus primeiramente. Depois siga nossas plataformas, que a gente vai estar lá no Instagram, que é Pod Entre Amigos. Underline Entre Amigos. Então, fica aí nosso abraço. Beijinho no coração e bye bye. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.